Olá, combatentes, pronto para o combate de hoje? Hoje, seminário de vida no Espírito, eu queria colocar uma coisa para vocês. Eu falhei aqui no seminário de vida no Espírito, faltou a primeira pregação, que é o semeador. Eu vou fazê-la hoje, certo? Vou fazê-la hoje para a gente poder trabalhar ela porque ela faltou. E outra coisa, existem dois seminários de vida, o clássico e o moderno. Tá? São pregações diferentes, que eu vou também trabalhar as duas, tá? Já do moderno falta só essa, o semeador, que no clássico não tinha. Mas e tem umas diferenças também, né? No clássico pro moderno. O clássico, por exemplo, é fé e salvação, acho que foi assim que eu fiz aqui, né? No moderno tem uma pregação de fé e a outra Jesus Salvador. Não, desculpa, pecado e salvação, né? Tem uma do pecado e a outra Jesus Salvador. Então são duas, enquanto no clássico é uma só. E eu vou trazer de volta as pregações fruto do Espírito e vida em comunidade. São as duas do antigo que não tem. Vamos fazer uma fusão de todas as pregações. Se eu esqueci alguma, vocês podem colocar aqui na descrição, no comentário, que daí a gente torna a fazer. Mas aí fica sem faltar nada, né? Fica o seminário de vida completo e com todas as pregações, tanto do clássico quanto do moderno, da nova diretriz ali de seminário de vida, né? Então hoje eu estou retomando a primeira que eu passei, eu acabei fazendo como clássico, né? E não fiz o semeador na primeira. Então hoje vamos fazer o semeador, a semana que vem frutos do Espírito, e encerramos, não encerramos, tá? Depois batismo no Espírito e a última vida em comunidade, certo? Então vamos lá, né? Mas antes eu peço para você, meu amigo, meu irmão, meu querido, minha irmã também, curta, comenta, compartilha, siga o canal e assista até o fim, ou até o máximo que você puder, para gerar relevância para o YouTube. Eu peço isso de todo o coração. Então vamos lá? Então, a palavra o semeador está em Mateus 13, a partir do versículo 4 até o 9. Certo? Mateus 13, de 4 a 9. Disse ele, um semeador saiu a semear. Semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Palavras da salvação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, né? E assim, existe a pregação, dessa pregação propriamente dita, não é? Que vai falar os tipos de vocação. E vou até colocar, dar uma resumidamente assim, de que existem muitos tipos de vocação de pessoas, mas são poucas as que caem em terra boa, as que produzem frutos. O semeador foi saindo pelo caminho e foi deixando elas no caminho. Foram caindo as sementes no caminho. Uma caiu, não chegou nem a brotar. Né? Os pássaros já comeram. São pessoas que nem querem saber de Deus, desde que nasceram. Mas enfim, aí tem aquela, por exemplo, do espinho, por exemplo, né? Que ela até cresce, mas depois o mundo sufoca com as suas tentações e ela morre. Ou seja, eu quero dizer para você, meu irmão, o chamado de Deus é uma semente plantada. Nós temos a obrigação de cuidar dela, de fazer com que essa semente cresça com maestria, com sabedoria. E isso
se torne uma muda essa muda se torne uma planta ou se torne uma árvore, eu não sei qual é a semente. Se é de uma árvore, se é de uma planta. Independente, que ela possa crescer cada vez mais. O nosso adubo é a palavra de Deus. É a oração. É a penitência. É fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, que nós façamos, e nós sabemos muito bem o que é. Eucaristia, confissão, jejum, a palavra de Deus, a leitura, a vontade de Deus, a obediência à igreja, enfim, irmãos, mas o que tem a ver com o seminário? Talvez muitos de nós somos vários tipos de sementes. Mas aqui, o seminário tem a obrigação de adubar, de irrigar, de colocar nutrientes. Porque, na verdade, é como se eu estivesse começando o seminário. Até é um pouco difícil para mim, eu já estou terminando. Mas assim, voltando com a questão do começo do seminário, isso aqui vai culminar no batismo do Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo é o adubo mais forte para que a terra possa crescer. Mas mesmo assim, pessoas que são batizadas no Espírito Santo largam a igreja. Porque o Espírito Santo dá um fortificante à planta, muito forte. Porque daí nós somos... O Espírito Santo ele fica sendo o nosso cheiro, fica sendo a nossa essência, fica sendo... Ou seja, nós somos um com o Espírito Santo, nós somos templo vivo do Espírito Santo. Certo? Então a grande realidade, a grande verdade de tudo isso, do semeador, é que nós precisamos fazer com que isso cresça. O seminário de vida começa com essa primeira o lança a semente. Com as outras, que é o semeador. Né? Na primeira pregação nós lançamos a semente. As outras pregações, vamos cuidando, adubando, irrigando, fazendo o milagre do nascimento, do crescimento, da germinação, da fotossíntese. Ou seja, vamos trabalhando todos os perfis que nós precisamos para culminar no batismo do Espírito, que é a penúltima pregação. E aí, nós vemos aqui o Senhor, como semeador, a semente é lançada, mas é conforme o coração de cada um, é conforme o seu coração, é conforme a sua aptidão. Se vocês realmente, agora aqui nesse seminário de vida do Espírito, que é a primeira, como se fosse a primeira pregação, nesse seminário, se você deixar a semente de Deus germinar, maravilhas vão acontecer na tua vida. Isso é fato. Tá? Ninguém está... É fato. Ou seja, é necessário que dia após dia abramos o nosso coração. Dia após dia cuidemos dessa semente. Talvez esse seja o seu primeiro seminário de vida no Espírito. Eu que já passei por muitos, já preguei em muitos, já participei de muitos. E assim, sempre para mim é uma novidade. Sempre para mim eu me vejo como uma semente que Deus precisa cuidar. Deus é o agricultor que pega com carinho, coloca na terra boa, aduba aquela terra, irriga a terra, coloca nutrientes na terra. Coloca aquelas pedrinhas redondas que coloca no final, aquele filtro, que é esqueci o nome, né? Que se coloca embaixo. Deus tem todo o cuidado para que essa semente cresça. Mas o crescimento depende de você. Depende do seu querer. Depende da sua dedicação. Depende da sua entrega. Deus quer que essa semente cresça. É o maior sonho de Deus. O sonho de Deus é que a semente cresça no seu coração. Que dali se torne um fruto. Uma árvore que comece... Porque, irmãos,
Tudo começa da semente do semeador, que é plantada no solo, na terra boa. Vamos tirar um pouco agora as outras sementes. Vamos falar agora da terra boa, certo? Depois nós voltamos àquelas outras sementes. Mas Deus, você como a semente que cai em terra boa, Deus quer cuidar para que ela cresça cada vez mais. E assim como uma semente até a sua morte, assim até a nossa morte também, sempre é preciso de cuidado, sempre é preciso de água, sempre é preciso de um bom adubo, sempre é preciso de um bom carinho, porque a planta é um ser vivo, ou a árvore, então ela precisa ser bem cuidada, principalmente pelo carinho do semeador. E Deus, como o agricultor, como o semeador, Ele quer que nós cresçamos, e como foi falado na pregação de ontem, coincidentemente, né, porque são pregações específicas, uma para Ministério de Música, a outra para Seminário de Vida. Falamos de frutos ontem, estamos falando hoje novamente de frutos. A intenção, todo o amor que Deus põe nessa semente, atuba, irriga, põe nutrientes, faz tudo para que ela cresça a melhor semente possível. Ele espera frutos dela. Nós, como agricultores, fazemos isso, certo? Plantamos, cuidamos, às vezes temos paciência, tem sementes que demoram muito para germinar, para dar frutos. Fato, certo? Tem umas que demoram muito. Porém, o agricultor tem paciência agora com ela. Eu estava vendo uns tempos atrás do bambu japonês, se eu não me engano, que você planta, ele sobe acho que 20 centímetros por ano. Mas, meu, ela chega a uma altura colossal, abissal. Então, assim, Deus é o agricultor. Deus é o semeador. Ele semeia. Ou então nós também, como evangelizadores, semeamos através da palavra. Mas é Deus que é o principal agricultor. Nós somos o semeador que trazemos a palavra e lançamos, como estamos fazendo agora. Mas a terra é o seu coração. A terra dessa semente que precisa ser germinada no teu coração. Então, a terra tem que ser boa. E você precisa preparar essa terra dentro de você. Abrindo a Deus para que Deus possa agir. Porque a partir do momento que você... O Senhor fala, o próprio Jesus fala no Evangelho, aquele que abriu o coração do seu interior, manarão rios de água viva, que é o Espírito Santo, que é o fruto de todas essas situações, dessa plantação, dessa colheita. Deus quer uma colheita boa, mas para isso precisamos nos dedicar. Precisamos, assim, nos colocarmos de tal forma que nós possamos, assim, viver esta realidade dentro de nós com a maior dignidade do coração. Ou seja, na palavra, ontem nós falamos isso, hoje estamos falando de novo. A parábola dos talentos fala também vários outros lugares. Nós nascemos para dar frutos. E fruto de verdadeira conversão. Ou seja, o primeiro fruto, eu, como árvore que forneço fruto, eu preciso me alimentar dele. Ou seja, é a minha própria conversão. Mas a minha própria conversão não seria nem um fruto, seria o próprio crescimento da semente. O fruto vem a partir do momento que eu faço com esse crescimento. Para onde eu levo esse crescimento? Quem tem a dignidade de receber esta graça? Porque a grande realidade que Deus quer é isso. Como eu falei ontem, Deus nos chama, primeiro é o chamado, depois Deus nos capacita, Deus nos forma, e o terceiro, Deus nos envia. O fruto vem do envio. A partir do momento que Deus, o crescimento o semear é o chamado de Deus.
Cultivar é a preparação, é a capacitação que Deus nos faz, a partir do chamado. E os frutos se dão a partir do envio. É essa tríade. Essa tríade que forma o verdadeiro servo de Deus. Deus nos criou para que sejamos servos, para que verdadeiramente possamos servir a Deus de todo o coração, com alegria, com grandeza de alma, frutos de conversão. Por exemplo, agora eu procurando semear aqui dentro do coração de vocês. Eu preciso que essa pregação leve a sua conversão, a sua mudança de vida, a sua transformação. Esse é o papel do evangelizador. Esse é o papel da pregação do semeador com o seminário de vida, de preparar a semente que vai ser lançada com o batismo do Espírito Santo. E depois, controlada com a última pregação, que é a vida em comunidade. Então, irmãos, que nós tenhamos um coração aberto para esse seminário de vida. Que nós tenhamos a preparação dentro de nós, preparado para poder fazer, deixar Deus fazer. Deus semear a semente. Porque aqui é o semeio e é a plantação e o cultivo. Depois daqui, com o seu tempo de vida, virá o terceiro, que é o frutos, que é o envio. Quando Deus te capacitar para levar a palavra, para você cumprir a ordem que Deus te deu lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós somos chamados. Você está recebendo um chamado agora de Deus, é a semente sendo plantada no seu coração. E agora você precisa dizer sim a Deus e falar: Senhor, a partir de agora, pelo seu chamado, pela semente que caiu em terra boa, eu digo sim. Eu quero prosseguir com a minha conversão. Para que assim, Senhor, eu possa estar repleto da tua graça. E eu possa, assim como hoje eu estou recebendo, depois do terceiro passo, eu vou estar enviando também. Eu estarei também, assim como eu estou recebendo, eu vou estar também fornecendo. É o Senhor, nosso Deus, que faz a obra acontecer em nossa vida, meu irmão. Por isso, deixe o semeador semear no teu coração. E as outras sementes, para o seminário de vida, não importa muito agora. Talvez você tenha sido até agora uma delas. Mas eu queria trazer a semente boa, para que nós entendamos qual é o verdadeiro significado de um seminário de vida. Deus está semeando no primeiro encontro. E não percam, tá? Na descrição do vídeo terá as vivências diárias. A partir de sábado, sábado até quinta-feira que vem. Uma palavra por dia, aonde você vai vivenciar esta oração. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus semeie no seu coração uma semente de conversão, para que você seja um combatente fiel, que vai levar a palavra, lutar. Porque o combatente, como eu falo, o combatente pela oração, não é só um combatente pela oração com esse punho cerrado que está na minha mão, mas é um combatente também, não só pela oração, mas um combatente da guerra espiritual, onde Deus vai nos colocar nas trincheiras, Deus vai nos colocar em lugares estratégicos. Ok? Esse é o seu chamado. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração. Fique na paz e que Deus te abençoe.